Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de tudo, gostaria de me apresentar. Meu nome é Pablo Porto, sou estagiário, da turma de vocês aí, estou no grupo do WhatsApp. Então, quem quiser depois o meu contato para tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, enfim, o que quer que seja, não se sinta intimidado, pode entrar lá, me procurar lá no chat. Se quiser mandar mensagem no grupo lá, eu respondo. Se quiser chamar no PV, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Principalmente se for para tirar dúvidas que forem por acaso surgir, fazer algum comentário, enfim. Fiquem à vontade para me chamarem lá no WhatsApp, seja por onde for, entendeu, pessoal? Sou estagiário aqui, como eu já disse, né? E eu vim dar uma aula para vocês sobre a relação que tem a função afim, a função exponencial, com a PA e a PG, a famosa PA e PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. Função afim e função exponencial, todo mundo aí sabe, né? Porque vocês já estão vendo isso nesse período. Então não vou me preocupar tanto assim de detalhar. Se vocês tiverem alguma dificuldade, sugiro que voltem nos vídeos do professor Wesley e do professor Lucas. E lá eles explicam um pouco melhor. Diferente do que eu quero fazer com progressões aritméticas, tanto a aritmética quanto a geométrica, eu já vou dar uma pincelada maior, relembrando ainda algumas fórmulas da progressão, relembrando... Principalmente, na verdade, para relembrar o conceito do que é uma progressão aritmética, como reconhecer uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, entendeu? Então, antes de tudo, eu gostaria de avisar que a partir de agora eu não vou falar mais vou tentar evitar falar progressão aritmética e geométrica, tá? Vou falar PA e PG. Então, sempre que vocês escutarem PA e PG, eu estou me referindo a progressões aritméticas quanto geométricas. Começando aqui, progressão aritmética. Como reconhecer uma progressão aritmética? Primeiro de tudo, o que é uma progressão? Certo? Progressão, como o próprio nome já diz, é o que está ali progredindo. Você tem que ver ali um padrão, né? E a progressão ela funciona assim: tem-se ali uma sequência de alguns valores e vocês vão ter um padrão nesses valores ali, certo? Seja na progressão aritmética ou na progressão geométrica, entendeu? Tanto na PA como na PG. A diferença que vai ser, se vai ser uma PA ou se vai ser uma PG, vai se dar justamente pela essa diferença de padrão, entendeu? Como que esse padrão vai acontecer que vai definir se aquilo é uma PA ou uma PG. Vou explicar aqui mais detalhadamente cada uma, mas vamos aqui começando com a PA. Primeiro aqui, tem um exemplo aqui das caixas. Eu chego aqui na primeira fileira, empilho uma caixa. Na segunda fileira, eu empilho 3 caixas. E assim por diante. Eu quero perguntar a vocês, quantas caixas terá em uma quinta fileira? Se eu quisesse aqui pedisse para vocês colocarem aqui uma quinta fileira de caixas, quantas caixas teriam? Bom, acredito que vocês, observando aí, falaram 9, né? Inclusive, se eu pedir para vocês me disserem a sexta fileira, vocês vão falar 11. Então, o que vocês fizeram? Nada mais do que vocês perceberam que da fileira 1 para a fileira 2, nós aumentamos 2 caixas. Da fileira 2 para a fileira 3, aumentamos mais 2 caixas. Então, a gente está tendo aqui um aumento de 2 a cada fileira. O que isso aqui quer dizer? A gente está querendo dizer aqui que a cada fileira que a gente passa, a gente está adicionando mais 2, certo? Então, com esse padrão que vocês perceberam, vocês conseguiram até calcular quantas caixas teriam na sexta fileira, mesmo sem saber, mesmo sem estar aqui desenhado, né? Quantas nós temos na quinta. Não está aqui desenhado, mas vocês conseguiram calcular a sexta. Então, esse é o poder do padrão. Com ele, a gente consegue não só descobrir quantas caixas vai ter num determinado termo, como até somar, por exemplo, o número de caixas até um determinado termo, entendeu? Então, é para isso que eu coloquei essas duas fórmulas aqui. Elas servem justamente para isso. Tem a fórmula do termo geral. Essa fórmula do termo geral, ela é uma fórmula usada para você saber quantas caixas terá em uma determinada posição ali, digamos. Aqui a gente está fácil de calcular, mas digamos que eu peço para vocês calcular quantas caixas terá na fileira 327. Já fica um pouquinho mais complicado, né, de fazer de cabeça. Então, como que nós fazemos? Temos essa fórmula aqui do termo geral, que ela serve justamente para calcular quantas caixas nós teremos nessa fileira, entendeu? Então, o que essa fórmula aqui diz? Vamos analisar ela aqui com um pouquinho mais de cuidado. A gente tem aqui nosso AN. O que ele quer dizer, esse AN aqui? É o número de caixas na enésima fileira, né? Quem é esse número de caixas? É justamente o que a gente quer descobrir. Por isso que ele está sozinho aqui desse lado aqui da fórmula, que é justamente a gente quer descobrir. Então, o que essa fórmula aqui nos diz? Que o número de caixas na enésima fileira, ele vai ser igual a esse carinha aqui. Quem é esse carinha aqui? Olha, é o número de caixas na minha primeira fileira, mais a minha fileira que eu quero pegar, certo? Menos 1 vezes o R.
quem é o nosso R? O R aqui ele é chamado de razão. E quem é a nossa razão aqui, nesse exemplo que a gente deu aqui da PA? A nossa razão é justamente o valor que representa aqui o nosso padrão, entendeu? A nossa razão aqui é o mais 2. Entendeu? É justamente o valor que está fazendo a nossa PA acontecer, está fazendo a nossa progressão ali acontecer, entendeu? E não se engane, aqui a progressão, por mais que a gente fala que é uma progressão aditiva, né? Ela vai ser representada ali como uma soma, mas ela não necessariamente vai ser uma progressão aditiva de um número positivo. Ela pode ser uma progressão aditiva de um número negativo, de um número racional, quer dizer, com vírgula, certo? E o que isso vai mudar quando a gente olha assim para a nossa PA? Porque se for uma adição de um número negativo, vamos supor que a gente não tem 2, tem um menos 2. Nós iremos somar menos 2 a cada coluna. O que isso irá acontecer com a nossa PA? Ela vai ficar decrescente, né? Ela vai decaindo. Nós vamos começar com 10 caixas em uma fileira, aí a próxima seria 8 e assim por diante. Então a gente já vai ter aqui, por mais que na nossa PA nós estaremos sempre somando valores, mas não necessariamente esse valor será positivo. Se ele for negativo, nós teremos uma soma com valor negativo. No final de tudo a gente vai ter uma subtração, né? Então, não se confunda com isso, beleza, pessoal? Então, continuando aqui, quem é a nossa razão? Nossa razão, acabamos de ver que é justamente o valor que faz o nosso padrão acontecer. Nesse caso aqui, é o 2, certo? Então, a nossa razão aqui é o 2. Pronto, com essas informações, a gente acha qualquer quantidade de caixas de qualquer fileira. Nesse exemplo aqui, por exemplo, que a gente deu, se eu quisesse saber quantas caixas terão na 20ª fileira, eu ponho aqui, ó, o meu A20, o meu A20, ele vai ser igual ao meu A1. Quem é o meu A1? A1, lembrando, é o número de caixas na primeira fileira. Quem é o número de caixas na primeira fileira aqui? É uma caixa só tem uma caixa ali, entendeu? Podia ter começado com 2, 3, podia, não tem nada impede. Entendeu? Nesse exemplo aqui, nós teríamos uma, entendeu? Mas, a fileira que nós estamos querendo pegar, qual é a fileira? É o próprio 20, né? Você vê que a gente substituiu o 20 justamente no N, então é o 20. Nós estamos querendo pegar a fileira 20, certo? Lembrando, entre parênteses, por que entre parênteses? Porque a gente vai ter que subtrair desse 20 aqui 1, antes de realizar essa multiplicação aqui, porque essa multiplicação, ela vai para os dois, certo? Aqui, né? A gente vai distribuir elas dois. Então, mas eu vou preferir subtrair antes, porque vai ser mais fácil aqui pra gente. Então, 20 menos 1 vai dar 19. 19 vezes R, quem é o nosso R? R é o 2, certo? R é justamente esse 2 aqui que nós estamos querendo calcular. Então, nosso R aqui, nós iremos substituir por 2. Vai ficar 19 vezes 2, que vai dar 38. Então, nós já teremos aqui que o nosso A20 é igual a 1 mais 38, certo? Isso é igual a quanto, gente? Isso é igual a 39. Então, achamos aqui quantas caixas nós teremos na nossa 20ª fileira. Nós teremos 39 caixas, certo? E se nós quiséssemos somar essa quantidade de caixas? Eu quero somar quantas caixas eu vou precisar para fazer essas enfileirações aqui, né? Até chegar na minha 20ª fileira. Quantas caixas eu vou precisar? Então, nós jogaremos nessa outra fórmula que tem aqui também, que é a soma das minhas enésimas fileiras vai ser igual à quantidade de caixas que eu tenho na primeira, mais a quantidade de caixas que eu tenho na minha enésima, justamente, se eu quero somar as 20 primeiras, eu vou colocar a quantidade de caixas aqui que eu tenho na minha fileira 20, que é justamente o 39 aqui, né? Então, a gente já calculou aqui o próprio A20, né? Então, ele vai vir pra cá. Desculpa aqui, gente, que é horrível digitar com o mouse. Eu não tenho mesa digitalizadora, então fica um pouquinho complicado. Então, vamos lá. E vezes N, quem é esse N? O N é justamente, voltando lá, é a mesma ideia do exemplo anterior. O N é justamente a fileira que a gente está pegando. No caso aqui, sempre a N vai representar a quantidade de caixas que tem naquela fileira. Eu estou fazendo analogia a esse exemplo aqui dado, tá? Mas isso se aplica a todos os outros exemplos. Digamos que a gente não tem um exemplo agora de caixas, tem qualquer outro exemplo de PA. Inclusive pode ser até um mais abstrato mesmo, que a gente só trabalha com números. Como, por exemplo, nosso AN aqui representaria o número que nós teríamos em uma determinada posição, certo? Mas para ficar mais fácil o entendimento, estou usando sempre de exemplo as caixas. O AN é o número de caixas que teremos na nossa enésima fileira. E o N aqui representa a fileira. Então a gente vai botar qual é a fileira que a gente está somando aqui, da onde até onde?
é o próprio N que a gente vai colocar aqui, é o daqui. Se eu quero somar as 20 primeiras fileiras, eu vou colocar aqui no meu N 20. Vocês conseguem, se vocês quiserem até pausar aí para tentar resolver isso daqui, usando o mesmo exemplo do anterior, podem pausar aí, fiquem à vontade. E eu vou pular para a próxima, porque como usa a mesma ideia do anterior, vocês vão ver que a lógica é a mesma. Agora aqui é só questão de conta mesmo, entendeu? Então só relembrando, progressão aritmética, PA. É um padrão que nós veremos, e esse padrão ele se caracteriza por uma soma, tá? Não necessariamente uma soma de um valor positivo, de um valor inteiro, não precisa, entendeu? Desde que ele seja ali um padrão que tem uma soma, aquilo ali é uma nossa PA, entendeu? Então continuando aqui, exemplo de PA. Nesse exemplo de PA eu passei duas pirâmides diferentes, porque nós vamos aqui observar para ver qual das duas se caracteriza por uma PA. Mas por que eu passei uma pirâmide? Porque onde que isso aqui a gente pode ver, até mesmo assim nas nossas vidas, assim, que a gente já pode ter feito isso aqui. Por exemplo, acredito que todo mundo aí, pelo menos a maioria, já brincou de Lego alguma vez, ou pelo menos já viu alguém brincando, enfim. E tinha uma coisa que eu lembro que eu gostava muito de fazer na época, era montar essas pirâmides, né? A gente chegava assim, colocava 5, assim, eu botava um número qualquer na base, aí botava um número menor em cima, aí botava um outro número menor, até que ficasse um bloquinho só em cima, certo? Então, quando nós montávamos nossa pirâmide, qual era o padrão que a gente seguia? Mesmo ainda crianças, nós já percebíamos aquele padrão. Então você vê que é algo muito natural mesmo, não é algo complicado de se entender não. Então qual era o padrão que nós estávamos fazendo? Cada vez que a gente passava para a fileira de cima, nós tirávamos um bloco, né? Só que no caso aqui o que nós estávamos fazendo era somando menos 1, entendeu? A gente estava somando menos 1, entendeu? Então isso é uma PA, nós conseguimos ver aqui claramente como uma PA. Se vocês quiserem fazer o processo contrário, talvez fique até melhor de ver, né? Vocês, talvez fique estranho ver ele somar menos 1, mas vamos fazer o processo contrário. Digamos que tivesse como começar da primeira. Vamos colocar que esse aqui é o nosso primeiro termo. Temos 1. Na próxima, temos 2. Então o que aconteceu aqui? Eu somei 1. Agora sim, tem um número até mais bonito aqui de se ver, né? Às vezes para uma PA, que é somar 1 diretamente. Nós temos uma PA aqui de razão 1. Em que o nosso primeiro termo também é 1, entendeu? Então aqui nós conseguimos ver claramente que isso é uma PA, entendeu? Mas será que essa outra pirâmide aqui que eu fiz, será que ela era uma PA também? Você vê que a altura dela é a mesma, só que por algum motivo a base ficou muito maior, certo? Então o que nós fizemos aqui de diferente? Vamos observar. Se vocês perceberem, nessa pirâmide, vamos colocar aqui também como primeiro termo, só para ficar mais fácil. Nessa pirâmide, ao invés de eu empilhar o bloco certinho ali na interseção entre os outros blocos de baixo, eu estou colocando um em cima do outro, certinho ali. Então o que eu estou fazendo? Eu pego o bloco, repito ele embaixo e coloco 2 de cada ponta. Aí depois eu pego isso, repito embaixo e coloco 2 de cada ponta. E nós fazendo isso até onde nós quisermos, né? Poderia ser mais blocos aqui para baixo, enfim. Fazendo isso, nós vemos que ele se toma também uma forma de uma pirâmide. E nisso, qual é o padrão que está sendo estabelecido aqui? Se vocês conseguirem ver, nós estamos somando 2, né? Um de cada lado. Só que se somar um de cada lado, está fazendo que cada fileira nós estamos somando 2. E esse valor não muda, esse valor continua sendo o mesmo até o final, soma 2, soma 2, soma 2. Então da mesma forma lá no exemplo das caixas, que eu pedi para vocês acharem a sexta fileira, se eu pedisse aqui agora, para vocês acharem aqui a sexta linha, né, no caso agora, vocês também conseguiriam achar, certo? Então isso aqui também se caracteriza por uma PA, porque aqui também está somando valores, certo? As duas são PA. As duas são exemplos de PA. E lembrando, como que a gente pode usar essas fórmulas aqui ao nosso favor? Imagina que vocês estão olhando lá a pirâmide de Gizé, lá, a pirâmide do Egito. Imagina que vocês estão olhando essas pirâmides e vocês querem calcular, por exemplo, em uma parede ali da pirâmide, quantos blocos foram usados para fazer aquela pirâmide inteira. Imagina, você conseguir lá, chegar lá, pô, calculei aqui, somei todos os blocos que foram usados. Sabendo que na primeira vai começar com, e na última lá você pode contar para ver quantos tem, vocês vão conseguir calcular usando justamente essa fórmula aqui da soma dos termos. Então é uma coisa assim bastante útil. Lógico, né, todo dia que você vai ir no Egito para ficar calculando pirâmides, mas vocês podem sim pensar em exemplos de como aplicar isso até no dia a dia mesmo. Nós vivemos em um mundo que muitas vezes encontramos padrões por toda parte, né? E esses padrões, vocês podem definir eles sendo uma PA ou uma PG, entendeu? E com isso, essas fórmulas aqui são aplicáveis, entendeu? Então, se vocês quiserem, até deixo isso de desafio. Como achar outros exemplos diferentes desses que eu dei, mas que vocês possam ver isso no dia a dia, usar isso no dia a dia, entendeu? Então, continuando, agora que vocês já entenderam o que é uma PA, viram exemplos de PA, eu vou mostrar algumas curiosidades aqui sobre a PA. Isso aqui é o mesmo slide lá de cima, tá? Só que eu tracei aqui uma reta justamente nessas caixas
fiz aqui, né, um plano cartesiano de fundo para vocês perceberem quão semelhante isso daqui é a uma função afim, tá vendo? Isso aqui, bem dizer, é uma função afim. Então, qual é a explicação da PA ela gerar essa função afim? Por que quando nós calculamos a PA, quando nós fazemos aqui, né, traçamos aqui, ligamos os termos de cada fileira dessa PA, nós vemos ele uma crescente ou uma decrescente, mas seguindo uma ordem de função afim. Então, aqui eu escrevi justamente a explicação disso. Se vocês repararem aqui, nesse de vermelhinho aqui que eu escrevi, vamos analisar essa fórmula aqui do termo geral, que é justamente aqui o ponto que a gente está ligando do termo geral, né? Vamos analisar. Ora, o nosso AN é o número de caixas que vai depender do nosso AN, né, da fileira. Ele vai alterar de acordo com o que a fileira alterar. Então eu botei aqui f de x. O f está em relação a x, né? Ele está dependendo ali de x. X, aqui, eu coloquei como se fosse o nosso n. Ele é a nossa variável. Ele é quem vai variar. Então aqui onde nós teremos n, eu também coloco x. Conseguiram ver aqui? Eu substituí n por x. Por quê? Justamente n aqui, eu desde o começo estou chamando ele de x. Tá? N, na fórmula do termo geral, ele representa a fileira, certo? E a fileira vai variar. Então, continuando. O nosso A1. Quem é o nosso A1 aqui no termo geral? Ele representa o número de caixas que tem na nossa primeira fileira, né? Ele representa o nosso primeiro termo ali, certo? Então, ele será uma constante. Eu nomeei ele de C aqui só para ficar mais fácil de entender no final, mas ele é uma constante. Qual é a diferença entre uma constante e variável? Só relembrando, a constante, ela se permanece ali constante, né? Ela não falou que ela não vai depender de ninguém, ela vai continuar ali. E a variável, ela sim vai mudar, ela se vai alterar ali conforme o meio. Então, continuando, o R aqui, que é a nossa razão, eu vou chamar de A. Então, peço que agora prestem bastante atenção a partir daqui, porque isso aqui vocês vão conseguir entender o porquê que daqui sai uma função afim. Vamos lá. Vamos resolver essa conta aqui. Se vocês perceberem, fazemos a distributiva aqui, certo? Distributiva, vai dar conta aqui. AX menos A, certo? Ficou-se ali. Eu vou reorganizar essas parcelas, só para ficar mais fácil de visualizar. Mas olha aqui, eu coloquei o AX para frente, somei e deixei esse C e o A aqui. Eu deixei ele juntinho para mostrar uma observação aqui. Se liga. Olha, a diferença entre uma constante e uma outra constante, vocês não concordam comigo que vai gerar uma nova constante, né? Se eu estou somando, subtraindo, enfim, seja lá o que for que eu estiver fazendo, entre duas constantes, eu vou ter uma nova constante. Então aqui, em vez de colocar C e A, eu vou chamar essa nova constante de B. Então, olha aqui quem a gente gerou. Nós geramos a nossa querida função afim, certo? Nossa função aqui, de primeiro grau, certo? Então, aqui, agora está a explicação de o porquê que a nossa PA, ela gera uma função afim. Lembrando que nós chegamos aqui saindo disso daqui, ó. Então, vocês conseguem sim observar que isso é uma função afim. Então, já podemos agora partir para PG. Acredito que agora vai ser até mais breve, tá? Não vou demorar muito não. Por vocês já ter pegado já muita coisa ali da PA. Então, muita coisa da PA vai se repetir na PG, porque ambas são progressões, certo? Então, tanto sobre a fórmula do termo geral quanto a da soma dos termos, também se aplica na PG, porém de uma outra maneira. Então, a ideia aqui no caso vai ser a mesma. A N vai representar o número de caixas da enésima fileira e assim por diante. Então, daqui eu acredito que não tem mais tantas dúvidas assim não. Porém, vocês podem perceber que surgiu uma nova fórmula aqui, né? O que ela representa, essa nova fórmula aqui? Ela representa a soma de uma PG infinita, entendeu? Ela, diferente da PA, a PG aqui nós temos a soma da PG infinita. Então, tem como eu calcular a soma de uma PG infinita? Ela não será infinita, não? A soma ela não será infinita, a soma terá sim como calcular. Só que tem uma condição para nós podermos calcular ela. E essa condição é essa. A nossa razão, que aqui nós chamamos de Q, tá? Diferente de lá, só para não confundir mesmo. R lá é a razão, o nosso Q aqui é a razão. A nossa razão, ela tem que ser menor do que 1 e maior do que menos 1. Então, essa é a condição para nós termos como calcular a soma de uma PG infinita. Entendeu? Então, continuando aqui. Qual é a diferença entre uma PG e uma PA? Lembra? A diferença está no padrão. Então, vamos analisar aqui qual é o padrão dessa quantidade de caixas aqui agora. Se vocês perceberem, nós começamos com 1, 2, 4, 8 e continuando assim. Então, o que está acontecendo? Nós estamos multiplicando por 2, certo? Nós estamos dobrando o nosso número de caixas a cada vez que nós avançamos a fileira. Então, se eu te pedisse para vocês calcular agora a quinta fileira, vocês conseguiriam perceber que na quinta fileira teremos 16 caixas, certo? Então, é isso. A nossa razão é 2. Só que
pera, na nossa PA e na nossa PG, a razão, as duas eram a mesma? Sim, a razão é a mesma. A diferença vai estar no padrão. O que essa razão vai fazer? Em uma PA, o 2, ele vai somar, né? Vamos adicionar 2. Se eu falo que a razão é 2 em uma PG, logo ele vai multiplicar por 2. Então essa é a diferença entre uma PA e uma PG, entendeu? Então as duas são progressões, a diferença está no padrão, entendeu? Então continuando aqui, se vocês perceberem, traçar também uma linha que nem eu tinha feito lá na PA, nesses termos aqui da PG, nós não conseguiríamos fazer uma reta aqui, ela fica uma curva. Então vocês já conseguem perceber aí pelo tempo de vocês aí já estudando na função afim e função exponencial, que isso aqui está mais parecido para uma função exponencial, né? Então, peguei até um exemplo aqui de uma função exponencial. Vamos tentar fazer agora o contrário na PG. Antes, nós pegamos a PA e levamos até uma função afim, certo? Agora eu quero pegar uma função exponencial e levar até a PG. Será que nós conseguimos perceber uma progressão geométrica na função exponencial? Vamos observar isso agora. Preste atenção. Ó, no nosso primeiro termo, nós teremos a imagem sendo 1, né? No nosso segundo termo, nós teremos a imagem sendo meio. Olha isso aqui, tá batendo aqui no meio. No nosso terceiro termo, teremos um quarto. No nosso quarto termo, teremos o quê? Um oitavo, certo? E assim por diante. Nós estamos vendo aqui um padrão também. E qual é esse padrão? O padrão é, nós estamos dividindo por 2? Não. O padrão é multiplicando por meio, o que no final dá a mesma coisa, né? Vocês podem pensar assim, mas dividir por 2 e multiplicar por meio é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa, só que a diferença está em uma PG, nós sempre teremos a multiplicação por uma razão, certo? Então, essa razão, ela não necessariamente vai ser um valor maior do que 1, vai ser um valor para aumentar aquilo ali, ela pode ser um valor que nem esse daqui, que está, ó, observa bem, ela está entre menos 1 e 1, lembra aquela condição para nós calcularmos a soma de uma PG infinita? Então, aqui nós temos ela, é um valor que está, é um valor que está entre 1 e menos 1, então com isso daqui, nós teremos uma PG que teremos como somar os termos. Lembrando, toda PG ela é infinita, você consegue ficar indo a vida toda. Porém, nesse caso aqui, é a única que conseguiríamos somar os seus termos. Se vocês quiserem aí, também deixa até como um desafio para vocês, usando aquela fórmula lá, somar, entendeu? Tem até uma história boa sobre essa função aqui, para caso vocês até queiram pensar ela fora assim do contexto de função, PG. A história é a seguinte: um rapaz entra num bar e pede uma cerveja, né? E eles queriam sacanear o barman que tava lá e falaram assim, a cada cliente que vinha aqui, ele vai pedir sempre metade da cerveja que o outro pediu. Então veio o próximo amigo dele e pediu meia cerveja, aí veio o outro amigo dele e pediu metade dessa meia cerveja, ou seja, pediu um quarto de cerveja. Isso foi até infinitos amigos que vieram ali. Então a questão é a seguinte: você consegue calcular quantas garrafas o barman vai precisar para poder abastecer para poder servir todos eles? Vocês conseguem calcular isso? Tem como eu calcular isso, sendo que eu acabei de falar que vai vir infinitos clientes? Tem como ele calcular. Mesmo que venham infinitos clientes, ele não vai gastar infinitas bebidas. Essa é a questão, entendeu? Então você consegue calcular usando aquela fórmula lá que a gente acabou de falar. Então vamos lá, chegamos aqui na PA versus PG, certo? Na nossa PA nós temos uma função afim, certo? E ela pode ser crescente ou decrescente, ela pode também ser uma constante. Então até vale lembrar aqui o que faz ela ser uma constante. Vocês aprenderam aí e viram que quando o nosso coeficiente angular é 0, certo? E nós temos também coeficiente angular na nossa PA. Temos, lembra lá, vamos voltar lá naquela fórmula lá, para vocês verem mais uma vez como que a PA ela se interliga ali com a nossa função afim. Olha aqui, ó, na nossa função afim nós temos o A, né, com o nosso coeficiente angular. Ele determina se ela vai ser crescente, decrescente ou constante. Acho que vocês já pegaram isso daí, então não vou explicar aqui o porquê, mas vocês já sabem que é ele que determina isso. Porém, quem era aqui o nosso A? Lembra que a gente saiu daqui de algum lugar? E se vocês perceberem, ele veio daqui, ó. Vocês conseguem ver isso? Eu transformei o nosso R em A. Ele virou o nosso A aqui, tá vendo? Então, o nosso R, nossa razão, a razão de uma PA, ela vai determinar se ela vai ser uma crescente, se ela vai ser uma decrescente, se ela vai ser constante. Lembrando, para nós termos uma constante, uma função afim que é constante, o nosso A precisa ser 0. E para a gente ter uma PA constante, é só nós igualarmos o nosso R também a 0. Vocês podem fazer o teste aí que é a mesma coisa. O que vai acontecer em uma PA
cuja nossa razão é 0. Nós iremos somar 0 a cada fileira. Vocês conseguem ver isso? A razão é o que a gente faz de uma fileira para outra, certo? Se a nossa razão for 0, ou seja, nós somarmos 0 a cada fileira, vocês podem perceber que nesse caso a nossa fileira não vai aumentar nada, nem vai diminuir, vai ser a mesma. Se eu tiver 3 mais 0, 3 mais 0, 3, e não sai disso. Então o nosso R aqui, ele representa o nosso coeficiente angular da nossa função afim, certo? Por que que quando a nossa razão é positiva, nós temos uma função afim crescente? Já pararam para pensar o porquê? Lembrando, vocês estão aprendendo aí função afim e vocês sabem o porquê que uma função afim ela é crescente e decrescente. O que ela faz ela ser crescente e decrescente? O nosso A, certo? O nosso coeficiente angular. Ele é chamado de coeficiente angular porque ele justamente determina o ângulo ali que vai formar a nossa função afim. E se ele for positivo, ela vai ser crescente. Se ele for negativo, vai ser decrescente. Lembrando, quem era o nosso A aqui? Quem a gente chegou e substituiu pelo A? Foi justamente o nosso R. Então o nosso R, que é a razão, ele aqui na função afim, ele representa o coeficiente angular. Ele que vai determinar se ela vai ser crescente, se ela vai ser decrescente, o quanto que ela vai subir. No caso aqui, ó, a cada 1 ela tá subindo 80. A cada 1 ela sobe 80. Então isso é o R, ou seja, também o A, né? Vocês conseguem ver essa semelhança entre a PA e a função afim, certo? O mesmo caso aqui para PG. Inclusive, eu nem fiz a relação ali da PG com a função exponencial da mesma lógica que eu fiz da PA. Eu fiz ao contrário, né? Eu peguei uma função exponencial e transformei em uma PG. Na PA, com um pouquinho de conta, nós conseguimos entender o porquê que ela gera uma função afim, certo? Será que também conseguimos fazer isso para nossa PG? Vamos tentar. Vamos aqui chamar o nosso AN de f de n também, né? Que nem antes. Chamar aqui o AN de f de n, certo? O nosso A1, ele é uma constante, certo? Ele representa ali o termo ali da nossa primeira posição ali, né? Então eu vou chamar ele de C também, posso chamar, certo? Uma constante. O nosso Q, quem é o nosso Q? Ora, o nosso Q é a nossa razão, certo? Vou chamar ela de A. Por quê? Ela também vai ser uma constante. Nossa razão, ela é uma constante. E ali, elevado a n menos 1. Quem é n? N é justamente a nossa variável. Para representar a nossa variável, eu estou chamando ela aqui de quem? De x, certo? Então eu vou escrever aqui ela como x. Menos 1. Certo? Só daqui vocês já conseguem ver o porquê que ela gera uma função exponencial. Nem precisa desenvolver isso daqui muito, entendeu? Mas daqui vocês já conseguem ver. Nós temos uma constante, né? Olha só, uma constante aqui, elevado a x menos 1, mas elevado a uma variável, certo? E esse valor final sendo multiplicado por uma constante. Essa constante aqui, ela não vai mudar muito aqui no nosso gráfico final, certo? Até porque ela pode, digamos assim, que ela fosse 1. Vai continuar aqui, ela vai sair daqui, só vai ficar aqui o nosso 2 elevado a x menos 1. Então, vocês conseguem ver que isso aqui é uma função exponencial. Por isso que aqui gera um gráfico exponencial. E nossa PG também, ela vai ter um coeficiente angular, certo? Quem é esse coeficiente angular? Ora, nós temos ele aqui, ó. Ele vai ser o nosso A aqui também, certo? O valor que está ali embaixo, que vai ser elevado por x. Então, também teremos na nossa PG o nosso A, que no caso da PG, ele é representado por quê? Que é a nossa razão. Então vocês veem como que as progressões e as funções, elas são bastante semelhantes, entendeu? Com aqui, nós conseguimos calcular, usando a fórmula de PA, conseguimos calcular, por exemplo, quem vai ser o termo tal da nossa PA aqui, da nossa função afim. Então é isso, pessoal. Lamento pelo tempo, né? Passou muito corrido, nem tive muito tempo de falar muitas coisas, então... se vocês quiserem saber um pouco mais sobre PA e PG, quiserem me perguntar, me chamar no privado, enfim, meu número tá lá no grupo, como eu já tinha dito, pode chamar, fiquem à vontade, beleza, pessoal? Eu deixei aqui 2 links, que esse primeiro link aqui, ele leva a vários exercícios de PA e PG. Se vocês quiserem praticar, não estão muito confiantes ainda de se realmente conseguirem entender bem ou não, dá uma praticada lá, lá tem as respostas também, tem a explicação. Se vocês ainda assim não entenderem, podem me chamar que eu dou uma explicada aí rápida sobre PA e PG, entendeu? E aqui eu deixei um outro site embaixo, que ele leva a esse slide aqui. Se vocês digitarem aí, podem digitar. Eu escrevi assim mais fácil, coloquei no encurtador, para ficar mais fácil de vocês conseguirem até escrever aí, né? Vocês botem aí, abre.ai /slide mat2. Então, esse link aqui leva para esse slide, se vocês quiserem conferirem, fazerem alguma anotação, enfim. Então vou ficando por aqui, pessoal. Então, um abraço a todo mundo aí, espero que tenham aprendido, acima de tudo tenham gostado. Valeu!